Olá! Hoje vamos falar sobre um processo que, à primeira vista, parece puramente técnico, a calibração de manômetros. Só que, na verdade, a precisão nesse caso é o que separa a segurança de uma falha, e em certas indústrias, uma falha pode ser algo muito sério. Então, vamos mergulhar nesse passo a passo para entender como tudo funciona. Para a gente ter uma ideia do tamanho da importância disso, vale começar com uma pergunta. O que acontece na prática quando um instrumento que mede pressão não é confiável? Bom, como vamos ver, as consequências podem ir de uma simples falha de produção até, acredite, um acidente bem grave. E olha, isso não é só teoria, não. Aconteceu de verdade. Imagina a cena. Um técnico está lá calibrando um manômetro de altíssima pressão e nota uma coisinha estranha, uma queda na leitura. Quando ele chega perto para inspecionar, pá! Uma conexão trinca e começa a jorrar óleo com uma pressão absurda. Sabe o que evitou uma lesão muito séria no olho dele? Os óculos de segurança. Esse tipo de incidente mostra, preto no branco, que calibração não é só sobre números, é sobre encontrar falhas antes que elas virem uma catástrofe. Para a gente organizar essa análise, vamos seguir um roteiro com 5 pontos. Primeiro, vamos entender o porquê de tudo isso, a importância da calibração. Depois, a gente passa pelas normas que colocam ordem na casa. Em seguida, mão na massa, a preparação e o processo em si. E para fechar, vamos falar do documento que bota um selo de qualidade em todo esse trabalho, o certificado. Então, vamos lá, começando pela primeira parte. Essa história do técnico já deu uma boa dica. Mas a importância da calibração vai bem além de só evitar acidentes. Pensa só em indústrias onde a pressão é uma variável assim crítica. Petroquímica, aviação, farmacêutica. Em todas elas, uma medição errada não afeta só a qualidade de um produto, não. Ela pode comprometer a segurança de uma operação inteira e, claro, das pessoas envolvidas. A confiabilidade aqui não é um luxo, é uma necessidade básica. Ok, então como é que se garante essa confiabilidade de um jeito consistente, que funcione sempre? A resposta está em um sistema bem amarrado de normas e padrões, que é mantido por órgãos reguladores. Aqui no Brasil, 2 nomes são fundamentais nessa história. Primeiro, o Inmetro. É ele que acredita aos laboratórios, ou seja, que diz, olha, esse laboratório aqui tem competência técnica para fazer calibrações. E do outro lado, temos as normas da ABNT, tipo a NBR ISO 10012, que basicamente ditam as regras do jogo, definindo como tem que ser um sistema de gestão de medição para ser considerado robusto. E no meio disso tudo está a tal da calibração. Mas o que é isso, de forma bem simples? É uma comparação. É pegar um instrumento que a gente quer verificar e colocar ele lado a lado com um padrão, um outro equipamento que a gente sabe que é muito, mas muito mais preciso. O objetivo? Descobrir quais são os erros e as incertezas daquele instrumento que está sendo testado. E esse fluxograma, que vem direto da norma da ABNT, mostra que a calibração não é só um teste isolado, é todo um processo, que a norma chama de confirmação metrológica. Dá uma olhada no ciclo. Tudo começa quando se identifica que precisa calibrar, aí vem a comparação com o padrão, que gera um relatório. Com base nesse relatório, o instrumento pode precisar de ajustes ou até de um reparo. E só depois de ter certeza de que ele está atendendo aos requisitos é que ele volta para o serviço. É um sistema de controle de qualidade do começo ao fim. Certo. Agora que a gente já entendeu o contexto todo, vamos para a parte prática. E como em qualquer procedimento técnico que se preze, o que acontece antes mesmo de começar a medir é fundamental para o resultado final. O guia do Inmetro detalha 5 passos que não dá para pular. Primeiro, limpeza, para não contaminar o equipamento padrão. Segundo, a escolha desse padrão, que tem que ser no mínimo 4 vezes mais preciso que um instrumento em teste. Terceiro, checar todo o resto, bombas, conexões, tudo. Quarto, o posicionamento. O instrumento tem que ser testado na mesma posição em que ele trabalha no dia a dia. E, por último, definir os pontos de medição. Isso vai depender da classe de exatidão do manômetro, que, no fundo, diz o quão preciso ele precisa ser. Quanto mais precisão, mais pontos de teste. Com tudo preparadinho, aí sim a gente pode ir para o coração do procedimento. Vamos ver agora como a calibração em si é feita seguindo o padrão oficial. O procedimento do Inmetro é super metódico. Depois de um teste para ver se não tem vazamento, o processo acontece em ciclos. Primeiro, no carregamento, a pressão vai subindo ponto a ponto e as leituras são anotadas. Depois, no descarregamento, o caminho inverso. A pressão vai caindo e as leituras são feitas nos mesmos pontos. E aqui vem o pulo do gato. Esse processo é feito 2 vezes. Por quê? Porque essa repetição permite checar se o instrumento se comporta da mesma forma sempre e também ajuda a identificar problemas como a histerese, que é aquela diferença entre a leitura na subida e na descida da pressão.
E aqui vai uma dica que vem direto do guia do Inmetro, só para a gente ver o nível de detalhe. Antes de anotar cada leitura, é preciso dar umas batidinhas leves no visor do instrumento. A razão é bem simples. Isso ajuda a liberar qualquer tensão ou atrito que possa existir ali nos mecanismos internos, garantindo que o ponteiro esteja mostrando a leitura mais correta possível. Tá, e o que se faz com essa montanha de números? Eles viram uma ferramenta visual muito poderosa, a curva de erros. Esse gráfico permite analisar o comportamento do instrumento em toda a sua faixa de medição. Cada linha dessas é um ciclo de carregamento ou descarregamento, e assim dá para ver claramente os erros em cada ponto de pressão. É olhando para isso aqui que se decide se o manômetro passou no teste ou não. Depois desse trabalho todo de medir e analisar, a gente chega no resultado final, que é a documentação oficial de tudo isso. É muito importante entender que o produto final de uma calibração não é só aquele adesivo de aprovado. É um documento técnico formal chamado Certificado de Calibração. É ele que detalha tudo o que foi feito e quais foram os resultados. E um certificado, para ser válido, precisa ter uma lista de informações essenciais, desde quem pediu o serviço e qual instrumento foi calibrado, até as condições do ambiente no dia, como temperatura e umidade. E, claro, os resultados numéricos, com o cálculo das incertezas. E talvez o mais importante, tem que ter uma declaração de rastreabilidade e um veredito, aprovado ou reprovado. Essa frase, ou algo muito parecido com ela, é talvez a parte mais importante de todo o certificado: rastreabilidade metrológica. Isso significa que a medição feita ali no laboratório pode ser ligada por uma corrente de comparações sem quebras até os padrões nacionais que o Inmetro guarda. E esses, por sua vez, são ligados aos padrões internacionais. É isso que garante que um bar medido aqui no Brasil é exatamente o mesmo bar medido na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Depois de passar por todo esse processo, vamos resumir. O que, no final das contas, faz com que a leitura de um simples ponteiro se transforme num dado confiável, a ponto de se basear a segurança de um processo industrial nele. A garantia não vem de uma única coisa, mas do sistema como um todo. É a combinação de seguir um procedimento padrão, executar esse procedimento com muito rigor técnico e, por fim, documentar tudo num certificado que prove a tal da rastreabilidade das medições. E assim a gente fecha o ciclo. Desde a história daquele técnico que quase se acidentou, até a declaração de rastreabilidade num certificado, fica bem claro que a calibração é um pilar da engenharia moderna. É todo esse rigor que permite que a gente construa, opere e inove com segurança.